Como eu aprendi inglês em 53 aulas e o mais importante, como que você pode repetir isso também. Meu nome é André e hoje nós falaremos sobre isso. Primeiro, será que é verdade ou não? Sim, é verdade. Já vou passar essa parte, porque de fato foram 53 aulas que eu fiz de quando eu comecei até quando eu fui para o intercâmbio nos Estados Unidos, e para isso precisou de um processo de validação, passar em provas, e eu fui direto para a faculdade. Então, de fato, eu falava inglês. E para contextualizar um pouco melhor, comecei a aprender inglês, eu tinha 17 anos, um adolescente semi-adulto que só queria saber de jogar futebol. Essa era a única coisa que eu importava. Na verdade, com 17 anos eu já importava com mais coisa, e até por isso que eu decidi aprender inglês. Mas ainda assim, futebol era uma parte muito grande ainda da minha vida. E eu sabia que inglês era importante. Sabia que em algum momento ia ser útil para mim. Mas eu não gostava, eu não tinha interesse, eu não tinha facilidade. Para ser bem sincero, eu nem queria muito aprender. Porém, alguma coisa muito boa aconteceu. Uma prima minha, ela foi para os Estados Unidos, fez intercâmbio, voltou para o Brasil e falou: vou dar aula de inglês. Você quer ser meu primeiro aluno? E com esse convite, eu e minha mãe decidimos que nós gostaríamos de ser os primeiros alunos. E nós começamos nesse processo em 2012. E aí eu fiz o curso de inglês com ela, começamos. Depois de uns 3 meses, que a gente não estava levando tanto a sério assim, ela chamou nós dois e falou: não vou mais dar aula para vocês. Por quê? Eu estou propondo as aulas e vocês não estão fazendo por onde. É uma coisa muito normal, né, de você ouvir de um professor, mas foi uma das melhores coisas que aconteceram no meu processo de aprendizagem. A partir desse dia, inclusive, eu achei meu caderno de inglês, vou pegar para você e te mostrar o tratado do para casa que nós fizemos nesse dia, comprometendo que nós faríamos o para casa dali em diante. Então aqui está, achei o meu caderno de inglês que a gente está organizando para mudança, e esse é o tratado do para casa, onde tem a data, que era dia 4/6/2012, eu mesmo que escrevi, eu, minha mãe e ela assinamos. E a partir desse dia, eu comecei a levar o processo de aprendizagem a sério. Não sei quantas aulas que eu tinha até esse momento, mas eram poucas. E daí pra frente, nós começamos a fazer os para-casas. Na época, como eu disse, eu gostava de futebol. E aí no treino pro futebol, na ida e na volta, eu comecei a tentar pensar as coisas em inglês. Então eu vi um ônibus na rua, eu pensava no ônibus azul. Eu vi um cachorro, eu pensava a dog. Eu comecei a associar as coisas que eu conhecia e fazer essa prática mental de inglês no trajeto do futebol. E depois de 6 meses, eu parei de fazer inglês. Isso mesmo. Parei totalmente, parei de fazer aula. Isso era por volta de novembro, talvez, alguma coisa assim mais no final do ano. Nós estávamos fazendo uma reforma lá em casa e na época, com 17 anos, não tinha carteira, não dirigia. Ficou difícil para eu conseguir ir e não estava dando para minha mãe ir comigo. E aí eu parei. Fiquei uns 4 meses, 5 meses sem fazer nada de inglês. Mas, depois desse tempo, eu voltei. Fiz inglês de novo por uns mais 4 meses e eu parei novamente por alguma outra coisa que eu não me lembro qual que foi dessa vez. E fiquei mais um bom tempo sem estudar inglês. E isso leva a gente para 2014. Então nós estamos falando de um processo de 2 anos. Porém, 2 anos como um aluno não extremamente dedicado, eu havia feito até esse momento provavelmente cerca de 40 e poucas aulas, talvez 30 e poucas, provável, que era uma aula por semana. Mas tem uma coisa super interessante, quando eu voltei em 2014, eu voltei e encontrei um objetivo que ele era maior do que o inglês em si. Eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio. E assim foi. Com o intercâmbio em mente, eu consegui dedicar mais, me aplicar mais para fazer as provas. E aí, nesse processo, total foram 53 aulas.
Mas, o mais importante, o que você pode tirar de lição que funciona para o seu processo de aprendizagem a partir do que nós conversamos aqui hoje? A primeira coisa é pensar Tem um conceito que a Débora, que inclusive é a minha professora, mencionou em um dos episódios do podcast, que chama Imperfect Consistency. Ela viu no Instagram de alguma pessoa que trabalha com perda de peso, e o nome dela é Troy, alguma coisa, se eu não me engano, Torvi. É um nome assim. E ela disse que para você conseguir, de fato, eliminar o peso, você precisa de ser consistente. Mas você não precisa de ser um robô de consistência, até porque isso é impossível. E quando nós estabelecemos essa expectativa, a gente acaba ficando frustrado e fala: ah, realmente, inglês não é para mim. Ou ah, realmente, eu nunca vou conseguir perder o peso. Ou ah, realmente, eu nunca vou conseguir fazer aquilo que eu sempre quis, porque não deu dessa vez. E essa expectativa é um grande problema. Então, como é que a gente resolve isso? Nós adaptamos isso que ela falou, que ela chamou de Imperfect Consistency, que foi o que eu fiz, embora eu não conhecesse o conceito na época. Eu, por meio do treino do inglês, eu comecei, parei. De certa forma, eu fui consistente, eu fui constante. Eu sempre voltei ao processo. E constância não é você nunca falhar, mas é você sempre conseguir retornar ao ponto de onde você nem devia ter saído, que é sequência no que você está se propondo. Por exemplo, se você quer fazer uma dieta, constância não é você nunca ter um dia ali do lixo, você nunca tomar um sorvete ou comer uma pizza, mas é você conseguir retornar ao processo depois que isso acontecer, porque vai acontecer. A mesma coisa com o inglês, vai acontecer. Vai ter dia que você não vai treinar? Vai ter dia que você não vai treinar. Pode acontecer de uma semana extremamente difícil, complicada, de você não treinar em um dia. Pode acontecer. Então, qual que é o objetivo nesses dias? Conseguir retomar o processo. É conseguir ter essa força de se propor novamente, de voltar, de conseguir se colocar de volta nos trilhos. E para te ajudar nisso, tem uma estratégia muito interessante que chama The 2-Day Rule. Não sei quem criou, mas nós sempre falamos dela com nossos alunos. Que é você não passar 2 dias sem treinar. Porque imagina bem, se você treinar todo outro dia, como diz em inglês, every other day, que seria dia sim, dia não, no final do ano você vai ter treinado quase 200 vezes. E isso, com certeza, produz um bom resultado. Você não vai ser constante de forma perfeita, sem falhar nenhum dia, mas na constância imperfeita, você vai conseguir sim excelentes resultados. Então, no meu processo, como é que eu aprendi inglês, então, com 53 aulas? Primeiro, eu comecei, mesmo sem gostar, por causa da importância do inglês, e nesse processo teve uma coisa muito interessante, que foi a seriedade no processo. Foi essa conversa que a Débora teve com a gente, falou: não vou dar aula mais para vocês, porque vocês não querem. E essa seriedade no processo, ela trouxe excelentes resultados a médio e longo prazo. A segunda coisa muito importante foi eu não parei, eu continuei. Então, no ano que eu comecei, várias pessoas no mundo começaram a aprender alguma coisa. Poucas, de fato, aprenderam. Aprenderam só as pessoas que continuaram. E esse é o grande segredo para você aprender inglês. Você tem que começar, levar a sério, conseguir estabelecer uma forma de ser constante mesmo na imperfeição da vida e não parar. Se você fizer isso, eu tenho certeza que o seu resultado de inglês vai chegar antes do que você espera. E essa é a aula de número 120 do Inglês 365, que é um curso 100% gratuito de inglês que nós criamos com o intuito de alcançar o maior número de pessoas possível com o ensino de inglês de qualidade. Se você gostou, compartilha com alguém. Thank you so much, take care, and I'll see you in the next one.